Dois países divididos por séculos de rivalidade e guerras. E 34 quilômetros de perigoso mar aberto. Uma ideia revolucionária. Cavar um túnel ligando os dois países a 100 metros abaixo do leito rochoso do oceano. Em jogo, bilhões de libras e a vida de 8.000 trabalhadores. Se desse certo, seria o túnel mais extenso sob o mar. Porém, com inundações, um terrível incêndio e um total desastre financeiro, o Eurotúnel teria de jogar com a sorte desde o princípio. Obras incríveis. Eurotúnel. Este trem fará uma viagem extraordinária que irá levá-lo para debaixo da superfície do planeta por meio de uma das maiores obras realizadas pelo homem. Os engenheiros a consideram uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Eurotúnel levou 7 anos para ser construído e consumiu 1 milhão de toneladas de concreto, que daria para construir 3 Empire State Building. Europa. As nações da Grã-Bretanha e França. Elas estão separadas por esta formidável porção de água desde que as geleiras derreteram no período glacial há 13.000 anos. O Canal da Mancha. Com 34 quilômetros de extensão, tem o dobro da largura do Grand Canyon. As duas nações travaram guerras durante centenas de anos até o século passado. Para muitos, dos dois lados do canal ainda existe uma relação de amor e ódio. Por causa disso, a ideia de ligar as duas eternas inimigas causou polêmica. Todavia, a perspectiva de incrementar as relações comerciais para ambos os lados era irresistível. Em 1986, a primeira-ministra britânica Thatcher e o premier francês Mitterrand concordaram em construir o Eurotúnel. O orçamento de 3 bilhões de libras seria financiado pela iniciativa privada. Dezembro de 1987. Tem início a grande escavação. 2 exércitos, o francês e o britânico, com 4.000 escavadores de cada lado, se dirigiram para o subsolo. Cada equipe partiria do seu lado do canal numa corrida para chegar primeiro até o ponto de encontro embaixo do canal. A equipe britânica é a elite da escavação, recrutada nas maiores obras subterrâneas do mundo. Eles se autodenominam Tigres do Túnel e têm uma larga experiência em trabalho de equipe. Um homem sozinho não vai muito longe. É preciso uma turma grande para realizar um trabalho desses. No comando está o engenheiro-chefe Gordon Crichton. Tínhamos uma equipe totalmente dedicada a realizar esta tarefa. A equipe francesa era despreparada, composta de operários recrutados na região e treinados para o projeto. É a primeira vez que trabalho em uma obra como esta. Todos estão orgulhosos de fazer parte. Laurent Leblon liderou a equipe francesa. Eu não conseguia acreditar que estávamos trabalhando num projeto instigante e colossal como esse. Para mim, era absolutamente inacreditável. Sob a água, o Eurotúnel iria cobrir 2 vezes mais a extensão de qualquer túnel já construído anteriormente. Para ambas as equipes, o empreendimento seria hercúleo. Eles precisariam cavar 2 túneis principais para os trilhos, além de um túnel central que juntos teriam a largura de uma rodovia de 4 pistas. 245 passagens funcionariam como rotas de escape para o caso de incêndio ou acidente no interior do túnel. Respiradouros posicionados na parte superior do túnel aliviariam a pressão acumulada com a passagem dos trens em alta velocidade. E 2 dutos gigantescos, entrecruzados, permitiriam desviar os trens de um túnel para o outro para manutenção. Tudo junto somava impressionantes 153 quilômetros a serem escavados.
No momento em que a escavação começou, os construtores estavam cientes da dimensão e dos riscos envolvidos na tarefa que tinham pela frente. Pairando sobre eles, havia 100 metros de água do mar e leito rochoso do oceano. Todos os dias imaginamos o que teremos de enfrentar. Só tem uma rota de entrada e de saída. Barulhento, quente. Você fica se perguntando onde foi parar. Diante destes soldados a pé, havia 17 milhões de toneladas de terra e rocha. Não é um trabalho para quem sofre de claustrofobia. A empreitada levaria os homens ao limite, mas também exigiria muito da tecnologia mais avançada que pudesse existir. Estas são as máquinas de perfuração do túnel. Estes leviatãs subterrâneos são a ponta de lança da escavação do Eurotúnel. Com 200 metros de comprimento, equivalente a 2 campos de futebol, cada uma delas levanta 11 mil toneladas, ou seja, tanto quanto um destroyer da Segunda Guerra. E são 2 vezes mais largas do que um tanque. Ainda assim, o modo como as máquinas de perfuração operam é surpreendentemente simples. Imagine que isto seja o leito do canal. A máquina gira no leito embaixo do mar e enquanto ela roda, o material do túnel é retirado e colocado em vagões que carregam o entulho para a superfície para ser jogado fora. Ainda durante o processo de rotação, ela forma um revestimento, um apoio em volta do que será o isolamento permanente. O especialista em túneis Brendan Riley sabia que as máquinas de perfuração teriam que cavar bem no centro. Esta máquina é uma mini fábrica que recebe energia, água e eletricidade. Na própria máquina existe uma oficina para realizar reparos. Basicamente, ela é autossuficiente e tem tudo o que precisa nela. 12 máquinas francesas e britânicas escavaram os túneis, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As lâminas de aço forjado de alta resistência retiravam 10 toneladas de rocha a cada rotação. Cada uma das máquinas maiores custou 10 milhões de libras. Entretanto, como foram projetadas especialmente para este trabalho, elas teriam de ser descartadas no final. A corrida entre os franceses e os britânicos seria ganha ou perdida de acordo com a velocidade das máquinas de perfuração. Os britânicos possuíam as máquinas mais rápidas, que percorriam rapidamente 75 metros e retiravam 36 mil toneladas de rocha por dia. As máquinas francesas eram 25% mais lentas, mas tinham uma vantagem. As cabeças de corte eram protegidas por um revestimento à prova d'água. Elas trabalhariam em segurança, mesmo em solo molhado. Um mês após a escavação do túnel, com o terreno seco, as velozes máquinas britânicas tomaram a dianteira. Todos os dias, centenas de placas de concreto eram transportadas para serem alinhadas no teto do túnel, enquanto a escavação prosseguia. As placas eram do tamanho de carros de passeio e 3 vezes mais pesadas. Isto não é concreto comum. Foi fabricado especialmente utilizando granito e é mais resistente do que o material usado para construir reatores nucleares. Os poderosos braços hidráulicos das máquinas de perfuração instalavam as placas no lugar para formar as paredes do túnel. Elas precisavam ser abastecidas com placas e também avançar o tempo todo. O engenheiro-chefe britânico sabia que o prazo era apertado. Com o orçamento de 1,3 bilhão de libras financiado pela iniciativa privada, o governo não poderia desistir. Ao custo de milhões por dia, cada hora extra de escavação custaria 40 mil libras a mais no orçamento. Por volta de janeiro de 1988, a corrida anglo-francesa estava esquentando, mas os britânicos mantinham a liderança. A rivalidade no subterrâneo mantinha a escavação no prazo, mas rapidez não é tudo.
o sucesso depende de manter os dois túneis precisamente no alvo. Se eles desviarem do curso, muitas vidas podem estar em perigo. É suficiente para atemorizar o mais arrojado dos engenheiros. O projeto do Eurotúnel é o mais longo túnel sob o mar do mundo. Duas equipes rivais de operários franceses e britânicos cavavam a partir do seu respectivo lado. O plano? Encontrarem-se no meio do Canal da Mancha. O objetivo dos construtores era vencer a corrida até o ponto central. Mas o que mantinha os engenheiros apreensivos era algo muito mais básico: o temor de que os túneis pudessem não se encontrar. Caso isso acontecesse, significaria que ajustes no curso teriam de ser feitos, o que poderia deixar alguns ângulos acentuados. Os trens de alta velocidade que trafegariam no túnel precisariam de um curso plano para funcionar com segurança. A margem de erro era muito pequena. Os túneis não poderiam desviar além de 2,5 metros. Errar o alvo não era uma opção válida. Mas vidas também estavam em risco. Se as enormes máquinas de perfuração saíssem fora do curso, atingiriam o fundo do mar. O resultado seria desastroso. Inundação, ou pior, o desmoronamento do túnel. Era fundamental que as máquinas de perfuração fossem guiadas através de uma rota segura e precisa. Para isso, teria que ser realizado o mais amplo e minucioso levantamento topográfico no subsolo. Vamos voltar para agosto de 1986, 18 meses antes do início das escavações. Quando o agrimensor Eric Radcliffe assumiu a tarefa de traçar o curso do túnel, ele sabia a dimensão do desafio que iria enfrentar. Pode-se avistar a França daqui. Lá está a costa francesa. Temos que percorrer todo aquele caminho com o túnel e mantê-lo plano por 38 quilômetros. Na verdade, olhando daqui, não parece muito complicado, mas é um longo caminho. Traçar um curso preciso de uma distância tão longa abaixo do solo é o pesadelo de qualquer agrimensor. No caso dos túneis, as regras gerais de levantamento topográfico não se aplicam. Os agrimensores costumam medir uma série de ângulos ou pontos de controle ao longo da rota. Tudo é uma questão de geometria. Na superfície, onde a visibilidade é total, traçar um curso é relativamente simples. Eric Radcliffe explica a diferença. A estrada encontra-se a céu aberto. Todos os pontos de controle necessários para desenhar a rota estão posicionados ao longo da extensão. Debaixo do solo, as complicações são óbvias. Tudo que os agrimensores podem observar é uma parede de rochas. Eles não conseguem ver mais adiante para traçar o curso. As estradas ainda têm outra vantagem em relação aos túneis. Pelo fato de serem faixas planas cortando a paisagem, só podem sair fora do curso em duas direções, para a esquerda ou direita. Um túnel ocupa um espaço tridimensional. Além de sair fora do curso pela direita ou pela esquerda, ele também pode ir para cima e para baixo. As duas partes do Eurotúnel poderiam se desencontrar de 4 maneiras diferentes. É a mesma coisa que pedir para um jogador de golfe acertar um buraco com os olhos vendados a 34 quilômetros de distância. Para manter o túnel no curso e em cima do alvo, eles teriam que lançar mão de uma arma secreta, a geologia. Pela rota subterrânea, o túnel seria conduzido através de uma camada de diferentes tipos de solo e rochas, com diferentes consistências. Os geólogos precisavam encontrar um extrato que cruzasse o canal. Este extrato forneceria uma trilha para que os britânicos e franceses se mantivessem no curso. Porém, deveria ser o tipo certo de rocha para a construção de um túnel. Jean-Luc Descend
foi um dos geofísicos encarregados de descobrir qual seria o estrato perfeito a ser seguido pelo túnel. Ele começou a pesquisa na costa francesa. Teria de ser à prova d'água para resistir às inundações e bem firme para não ceder durante a escavação. Nestes despenhadeiros, Dessem encontrou seu prêmio. A água caía por uma fenda na rocha sem infiltrar, evidência de que era a prova d'água. A rocha é mole, impenetrável, portanto não entrará água no túnel. É a circunstância perfeita para se perfurar um túnel. Ela é conhecida como esteatita. Porém, identificar a rocha ideal é uma coisa, descobrir o seu curso é outra. Os geólogos abriram uma série de fundos de perfuração no leito do oceano e jogaram sondas que disparavam ondas sonoras no subsolo. O objetivo? Medir as mudanças de velocidade das ondas sonoras conforme atravessavam os diferentes tipos de rocha e as camadas de solo. Parecia simples, mas não era. Para traçar o curso da esteatita, seria necessário afundar 12 fundos de perfuração por todo o canal. Uma tarefa complicada de ser realizada numa área de tráfego marítimo. Temos tráfego intenso de navios, temos marés, ondas. Por isso é muito difícil realizar pesquisas com precisão. Os geólogos concluíram que a esteatita forneceria uma rota executável através do canal. Se estivessem enganados e as máquinas de perfuração saíssem dos estratos à prova d'água, elas atingiriam o fundo do mar, com consequências devastadoras, tais como inundações e desmoronamento. Primavera de 1988, 3 meses de escavação do Eurotúnel. Os trabalhadores abriam caminho pelas rochas, chegando cada vez mais perto do subsolo. Entre eles e o risco de uma inundação, havia apenas o sistema de orientação por laser das máquinas de perfuração. A orientação por laser é comumente utilizada em projetos de superfície, tais como guiar o curso de uma estrada, mas no subsolo tinha que ser usado de maneira mais criativa. Em vez de olhar para frente, na direção para onde estavam seguindo, os construtores olhavam para trás para ver onde já haviam passado. Os raios laser continuamente faziam a varredura de volta para o ponto inicial do túnel para compará-lo com as mudanças de localização das máquinas de perfuração. Os computadores em seguida comparavam estas informações com as coordenadas do curso traçado pelos agrimensores. Para o construtor de túneis Brandon Riley, o sistema de orientação por laser era uma das características mais impressionantes das máquinas de perfuração. Conforme a máquina avança, o laser monitora as alterações do movimento para detectar se a máquina foi para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Esta informação é enviada para o computador, que compara com os dados relativos à posição de onde a máquina deveria estar naquele momento e encaminha a informação para o operador para confirmar se ele precisa corrigir ou não a posição atual. Conforme o túnel se afasta da costa, as condições de trabalho dos homens tendem a piorar. O engenheiro encarregado, Ian Fieldman, relembra a situação. Todos que iriam trabalhar viajavam dentro de um trem lotado por quase 22 quilômetros para chegar ao local das obras. No final da escavação, os trens dos operários tinham percorrido milhas o bastante para ir até a Lua e voltar 4 vezes. Manter o ar fresco abaixo do subsolo é um desafio. Um poderoso sistema de ventilação bombeava o ar para o interior do túnel. Mesmo assim, os homens enfrentavam o risco de se deparar com gases tóxicos. Quanto mais fundo você está, mais quente fica. Temos menos ar. Levamos máscaras para respirar. Se houver um acidente, temos ar suficiente para respirar. Os engenheiros-chefe Gordon Crichton e Laurent Leblon, que comandavam a escavação, estavam começando a respirar com mais facilidade. Eles estavam mantendo o cronograma e a camada de esteatita estava aguentando bem. No entanto, o que veio em seguida chegou sem aviso. Março de 1988, túnel de serviço no lado britânico.
Inesperadamente surge o que nenhum construtor de túneis debaixo do oceano quer ver: água. Milhares de litros entrando no túnel. O trabalho precisou ser interrompido. Isso causou pânico. Tivemos que parar porque não sabíamos o que estava acontecendo. Gordon Creighton deve agir rápido para descobrir de onde está vindo a água. Será apenas um bolsão de água doce? Ou será a água do mar abrindo caminho? Ele experimenta a água. É salgada. Sabíamos que era um curso d'água que vinha direto do canal. Sabíamos que era sério. As notícias são preocupantes. O que está entrando no túnel é água do mar. Os homens sabem que acima deles há 3 bilhões de toneladas de água do mar. A pressão do leito do oceano, 50 metros acima, é suficiente para esmagar um carro como se fosse uma lata de cerveja. Agora, em alguns locais, a água começa a jorrar com a força de uma mangueira de bombeiros, 300 litros por minuto. Então, uma rachadura aparece no teto do túnel. As rochas começam a ceder. A água vaza através das fissuras, formando protuberâncias no teto. Os construtores britânicos estão a um passo do desastre. Se as rachaduras aumentarem, poderá entrar muita água e deixar o túnel vulnerável. No final das contas, pode até levar ao maior temor dos construtores de túnel, o desmoronamento. O engenheiro-chefe Creighton deve encontrar uma maneira de parar os vazamentos ou iria enfrentar uma catástrofe. Mas como isso pôde acontecer? 18 meses antes, um levantamento topográfico identificou uma camada especial de rocha conhecida como esteatita, que se pensava ser a prova d'água. Mas os geólogos rapidamente chamaram a atenção para o fato de que os levantamentos que se baseiam em ondas sonoras apenas revelam o curso da camada de rocha, mas não fornecem uma informação conclusiva sobre a qualidade da rocha. Agora parece que o extrato por onde o túnel está atravessando tem fendimentos das rochas. Está crivado de imperfeições e rachaduras, algo que os agrimensores não tinham como prever. De volta ao túnel britânico, o engenheiro Creighton evita o pior. Os homens fecham os vazamentos e as placas de concreto são substituídas por outras mais resistentes de aço. Fim da crise, por enquanto. Os tigres avançam novamente, mas o terreno molhado e com falhas continua a se estender na frente deles. O clima fica tenso. Todo o anel que cortamos precisa estar em bom terreno, é o que esperamos. Com os vazamentos, ocorre um curto-circuito na parte elétrica das máquinas de perfuração, atrasando ainda mais as obras. O relógio está correndo. Os custos aumentavam diariamente e o prejuízo já chegava na casa das dezenas de milhões. O lado francês, por sua vez, também foi atingido pela água. De fato, fomos pegos pela água, o que dificultou nosso trabalho. Muita água torna o trabalho realmente difícil. Entretanto, eles já haviam sido avisados sobre o fendimento das rochas na outra ponta. Logo, a geologia ficou mais fácil de ser analisada. Agora, parecia que a decisão de optar por máquinas de perfuração à prova d'água foi uma escolha acertada. Muito embora fosse mais lenta do que sua rival britânica, ela dava aos franceses uma chance de tomar a dianteira. Decidimos usar máquinas de perfuração totalmente vedadas e impermeáveis. Elas podiam resistir a qualquer vazamento, independentemente da gravidade. Enquanto isso, os britânicos trabalhavam arduamente para conter os vazamentos e as rochas que caíam, além de rezar para atingir apenas terreno sólido. Os operários montaram uma espécie de blindagem galvanizada provisória na máquina de perfuração e continuaram.
janeiro de 1989. Após 9 meses de tortura, os britânicos alcançaram apenas terreno sólido. Agora atrasados, a pressão para recuperar o tempo perdido era enorme. Todos se revezaram em longas jornadas. Tínhamos que realizar o serviço a tempo. Tínhamos que acompanhar o cronograma. Mas os tigres finalmente estavam sorrindo. As condições do terreno eram boas. Tudo começou a dar certo e nós deslanchamos. Os construtores britânicos estavam de volta à competição. Já escavamos 400 metros já algumas vezes em uma semana. E eu pessoalmente acho que poderíamos ter feito meio quilômetro. O sucesso veio acompanhado de um tormento. O avanço britânico fez o fornecimento de placas de isolamento entrar em escassez. Se as placas acabassem, a escavação teria de parar, apesar do compasso contínuo do cronograma registrando a perda de milhões de libras. Janeiro de 1990. As equipes francesa e britânica já estavam há 2 anos cavando o Eurotúnel que entraria para o livro dos recordes. A competição entre os dois países continuava acirrada, pois cada um cavava a partir do seu lado do canal. Se os planos fossem mantidos, eles se encontrariam 18 quilômetros em mar aberto no meio do Canal da Mancha. Inundações e desabamentos no lado britânico quase provocaram um desastre e atrasaram as obras em semanas. Mas agora os britânicos avançavam rapidamente e a corrida até a metade do caminho continuava com bastante ímpeto. Porém, construir um túnel exige muito mais do que apenas cavar em alta velocidade. Na superfície, uma operação ininterrupta mantinha o projeto abastecido com suprimentos imprescindíveis e o mais importante ingrediente de todos: concreto. Cada placa pesa tanto quanto uma caminhonete picape. Os franceses e britânicos, juntos, necessitam de 750 mil placas para formar o túnel. Na Grã-Bretanha, trens especiais transportam 4.500 toneladas de placa, o que daria para construir 100 casas de um lado ao outro da costa. Mas a equipe britânica ver-se-ia diante de outro problema. A região costeira plana da França facilitava o armazenamento das placas próximo à boca do túnel. Mas os despenhadeiros de 50 metros no lado britânico restringiam a capacidade de armazenamento. Conforme a velocidade da escavação aumentava, o espaço ficava menor. Se ficassem sem espaço, a cadeia de abastecimento ficaria comprometida, a escavação teria de parar e os prejuízos acumulados seriam exorbitantes. As máquinas de perfuração abriam caminho através do túnel, mas sem as placas que formavam o teto, elas seriam obrigadas a fazer uma parada que iria sair muito caro. Felizmente, alguém teve uma excelente ideia. Todos os dias, as máquinas despejavam 36 mil toneladas de rochas e terra, ou seja, entulho. Por que não utilizá-lo para resolver o problema de armazenamento? O entulho poderia ser despejado em toda a extensão da costa britânica, no mar, o que criaria espaço. O plano era audacioso. 17 milhões de toneladas de entulho, o bastante para encher 2.000 piscinas olímpicas, seriam despejados no mar. A questão do armazenamento foi resolvida e os britânicos ganharam mais 90 acres. É uma área equivalente a 68 campos de futebol. No solo, a hora da verdade estava chegando. As extremidades dos lados francês e britânico se aproximavam do ponto de encontro. Os trabalhadores só se preocupavam em chegar ao meio em primeiro lugar. Os engenheiros tinham preocupações mais importantes. Após 3 anos e 37 quilômetros de escavação, será que as duas metades se encontrariam no centro? Segundo os britânicos, eles chegaram primeiro ao ponto de encontro. Mas será que estão chegando perto dos franceses? Conforme a pequena broca perfura o solo, uma corrente de ar fresco sopra através do buraco. Ar da França.
Os operários franceses e britânicos correm para abrir caminho por entre os últimos centímetros de rocha que separavam os dois países desde a era glacial. Por fim, o momento que inaugurava uma nova era. Eles se encontraram! Eles se encontraram! E foi o trabalhador britânico Graham Fagg quem deu o primeiro passo em território francês. E para os anais da história. Para mim, são apenas 15 minutos de fama. Eu sou apenas um indivíduo que faz parte de uma equipe. Ver Graham fazer a conexão, colocar a cabeça no buraco e desaparecer na França, como aconteceu pela primeira vez, foi fantástico. Pela primeira vez, depois de 13 mil anos, a Grã-Bretanha estava novamente ligada ao continente europeu. E os agrimensores provaram estar certos. Não apenas os túneis se encontraram, mas entre eles havia uma diferença de apenas 35 centímetros do ponto principal, a largura de uma tela de televisão portátil. Ninguém havia realizado isso antes. Mais de 38 quilômetros. Do ponto de vista de um agrimensor, é uma façanha. Os tigres comemoraram o feito heróico. Acho ótimo. Nós já estávamos passando da metade. Por isso, acredito, vencemos os franceses. Portanto, os britânicos venceram a corrida para construir o túnel. Mas se os franceses alcançaram o ponto de encontro primeiro, eles precisaram esperar até que os britânicos os alcançassem. Eis o motivo. Tarefa cumprida. As máquinas de perfuração só iriam valer alguma coisa no ferro velho. Porém, as duas máquinas estavam de frente uma para a outra, criando um impasse. Uma delas teria que ser sacrificada. No entanto, o que se pode fazer com uma máquina de perfuração de 1.100 toneladas que se tornou obsoleta? Você a afunda. Ficou combinado que a máquina britânica afundaria debaixo de sua rival francesa e ficaria para sempre sepultada a 100 metros abaixo da superfície do canal. Foi um momento comovente para os tigres do túnel, já que homem e máquina permaneceram juntos por 3 anos. Vê-la sendo enterrada assim causou um certo remorso, sabe? A máquina francesa foi rebocada para a Grã-Bretanha para virar sucata. Por isso, os britânicos fizeram o primeiro contato, mas foi uma máquina francesa que realizou a primeira viagem sobre o canal. Nos meses seguintes, os 4 túneis principais se encontraram, criando uma série de alvoroçados encontros. Os construtores cavaram centenas de passagens a cada 100 metros. Eles instalaram os respiratouros e terminaram de construir os dutos entrecruzados. Maio de 1991, o Eurotúnel havia sido finalmente escavado. O mais importante é que se pode ficar em pé aqui e ver toda a extensão dele. Conseguimos. Os franceses também compreendiam a tremenda importância deste momento. É um momento histórico. Napoleão tentou construir um túnel e falhou. Hoje temos uma Europa única. Mas por trás dos bastidores havia um grupo que não estava tão exultante: os financiadores do túnel. Os franceses e britânicos conseguiram cavar o mais longo túnel subterrâneo sob o mar, mas os atrasos elevaram o orçamento inicial de 1,3 bilhão para mais de 2 bilhões de libras. E os trabalhos de construção da rede de transporte internacional que funcionaria no túnel estavam apenas começando. Enquanto os construtores de túneis marchavam para casa, outro exército de operários assumiu as obras. Eles construiriam 2 enormes terminais, um de cada lado do canal, e instalariam 195 quilômetros de trilhos para a ferrovia. Para remover o calor gerado pelos trens de alta velocidade, equiparam o túnel com um sistema de refrigeração, com a potência equivalente a 250 mil geladeiras. Eles também iriam construir novos trens, projetados para transportar carros, caminhões e passageiros.
Mas se os investidores ainda tinham alguma esperança de completar a fase 2 do projeto no prazo ou dentro do orçamento, tiveram uma grande decepção. Dois anos depois, os gastos haviam subido até a estratosfera. Os terminais, os trilhos, os trens, todos eles estouraram o orçamento. 6 de maio de 1994, a rainha e o presidente francês Mitterrand inauguraram o Eurotúnel. Com 1 ano de atraso. Adiamentos e taxas de juros jogaram o valor total da obra nas alturas, chegando à casa dos 10 bilhões, valor que daria para lançar 33 ônibus espaciais. Instituições financeiras de diversos países colaboraram para o financiamento do maior projeto de construção já realizado pela iniciativa privada. Porém, as atividades comerciais não cresceram rapidamente. No início, os trens só poderiam levar caminhões. Após 6 meses, os carros e passageiros puderam fazer a viagem. Para cruzar o canal de balsa da Grã-Bretanha até a França, demora 1 hora e 15 minutos. O túnel encurtou a viagem para 35 minutos. No entanto, a procura era pequena. Chegou-se a especular que as pessoas tinham medo de viajar pelo subterrâneo e que de repente acontecesse uma desgraça. Enquanto isso, as altas taxas de juros e a competição das balsas e das linhas aéreas afundaram o túnel ainda mais em dívidas. E quando tudo parecia estar perdido, o maior temor de todos se concretizou. Em 1996, o Eurotúnel já funcionava há 1 ano, mas o movimento era fraco. O túnel irá enfrentar as horas mais incertas de toda a sua existência. 18 de novembro, Sungate, no lado francês do Eurotúnel. 9h48 da noite. O trem fretado número 7539 se aproxima do túnel em direção à Inglaterra. A bordo, uma carga perigosa. Um caminhão acabara de pegar fogo e soltava fumaça e chamas. Os funcionários da ferrovia avistaram as chamas e imediatamente comunicaram a ocorrência, mas o trem já estava a alguns quilômetros debaixo do oceano. O caminhoneiro britânico Brian Chilton era um dos 31 passageiros a bordo. De repente vimos tudo preto, rajadas de fumaça preta entrando pelo chão do vagão. Os caminhoneiros viajavam no trem de passageiros atrás dos motores. O fogo começou a 400 metros dali, mas estava se aproximando. Bill Welsh, da Brigada de Incêndio de Kent, enfrentaria naquela noite um incêndio dentro do Eurotúnel. Estamos falando do maior incêndio que se possa imaginar. Parecia que estávamos andando dentro de uma fornalha, se puder ter uma ideia do que isso significa. A primeira preocupação de Welsh era saber qual a melhor maneira de resgatar os passageiros. Não existe saída. Não é como em casa que tem portas e janelas. Quando se está dentro de um túnel, espera-se que alguém venha resgatar as pessoas. Às 9h51, o Centro de Controle de Incêndio aconselha o condutor a continuar a viagem, pois a velocidade ajuda a extinguir as chamas e o trem tem 15 minutos para chegar até o outro lado. O especialista em incêndios, Ed Comeau, ajudará os investigadores britânicos e franceses a analisar cuidadosamente os destroços do trem. Parte do procedimento padrão das operações determina que o trem continue a viagem até sair do lado oposto, onde o incêndio será combatido. O trem acelera mais para dentro do túnel, correndo para alcançar a costa inglesa. Às 9h57, a crise toma um rumo amedrontador. Uma luz no painel avisa o condutor de que um equipamento no vagão está se soltando. O trem precisa parar, ou corre o risco de descarrilhar. Assim que o trem para, o fogo toma conta. Rapidamente queima o gerador de energia do trem. As luzes se apagaram e tudo virou um inferno.
3 minutos após a queda de energia, a tóxica fumaça negra toma conta do trem. Estávamos deitados no chão, engasgando com a fumaça. 1 ou 2 motoristas vomitaram. O trem está a 19 quilômetros dentro do túnel, mas a salvação está a apenas alguns metros no túnel de serviço. Para chegar até ele, os passageiros precisam sair por uma das passagens na parede do túnel principal. Mas a fumaça é muito intensa para se ver a saída. O condutor e a tripulação não podiam ver onde estava a porta. Eles não conseguiam ver as luzes de emergência. Por isso, ficaram esperando que alguém abrisse a porta para ajudá-los. 10 horas e 2 minutos. Utilizando sensores para detectar fogo, os controladores identificam o local mais quente no túnel principal, onde eles acreditam estar o trem. Eles abrem a passagem mais próxima por controle remoto. Os controladores orientam os bombeiros franceses dentro do túnel de serviço para seguirem até a porta da passagem número 4101. Parece ser a mais próxima do vagão de passageiros. É uma jornada de 15 minutos. Os passageiros, em agonia, já não têm mais tempo. Dentro do túnel, os caminhões começam a explodir. Os pneus dos caminhões explodiram, o trem balançava de um lado para o outro, e isso tudo acontecia enquanto estávamos deitados no chão. A temperatura subiu muito. No pico, chegou a milhares de graus centígrados. Tão quente que as rodas de aço do trem ficaram grudadas nos trilhos e o revestimento de concreto do túnel se tornou perigosamente instável. A umidade no interior do concreto faz com que ele venha a se expandir e depois explodir com uma força tremenda, muito parecido com uma metralhadora numa guerra. 10 horas e 20 minutos. Os bombeiros chegam finalmente à porta 4101. Para o desespero deles, o trem não está lá. É a porta errada. A chance de salvar os passageiros rapidamente se desvanece. O fogo entra furiosamente no trem parado a 19 quilômetros no Eurotúnel. Engasgados com a fumaça, os 31 passageiros aguardam o resgate. As chamas estão a apenas 200 metros deles e se aproximam rapidamente. Os bombeiros, por sua vez, vão parar no setor errado do túnel. O condutor avista uma bolha de ar através da fumaça. Deve haver uma rota de saída aberta nas proximidades. Era a única chance. Os passageiros deveriam abandonar o vagão e pular para dentro do inferno. Vimos as chamas se aproximando do trem, os veículos, os pneus e os tanques dos caminhões explodiam. Eu diria que ficamos a um passo de morrer. Todos nós. Por 7 minutos, os passageiros vagaram cegamente em meio à fumaça. Com os olhos lacrimejando e os pulmões prestes a explodir, eles alcançaram a porta da passagem. Às 10 horas e 24 minutos, os passageiros finalmente se encontraram com os bombeiros. Desde que o fogo foi comunicado, passaram 40 minutos. Estamos vivos hoje porque tivemos muita sorte naquela noite. Ninguém morreu. Porém, era um lembrete horrível dos perigos de uma emergência debaixo da terra. 1 ou 2 pessoas quase desmaiaram. Eles respiraram aquela fumaça por 20 minutos. Foi muita sorte ninguém ter morrido. Mas o sistema funcionou. Após o incêndio, foi realizada uma vistoria melhorando os sensores, instalando luzes de emergência mais fortes e promessas de uma resposta mais rápida dos bombeiros no futuro. O túnel foi consertado e reabriu depois de 2 semanas, mas o prejuízo para sua imagem demoraria mais para ser reparado. 1999, o último ano do século e o último do milênio. Um bom ano para o Eurotúnel.
Mais de 5 milhões de carros e caminhões viajaram pela ferrovia subterrânea que liga a costa da Grã-Bretanha e da França. Cerca de 7 milhões de passageiros utilizaram o serviço que liga Londres, Paris e Bruxelas, a capital da Bélgica. 10 anos se passaram e 150 milhões de pessoas viajaram pelo túnel. É mais que o dobro da população do Reino Unido. Agora, a Grã-Bretanha e a França irão se aproximar ainda mais, por meio de uma nova ligação de alta velocidade entre Londres e a entrada do túnel. Trens que alcançam a velocidade de 300 km por hora transportarão os passageiros até Paris em 2 horas e 15 minutos, metade do tempo de viagem antes da era do Eurotúnel. Por enquanto, está tudo dentro do orçamento e seguindo o cronograma. Eles irão completar uma vasta rede de transportes pan-europeia. No centro dela estará o Eurotúnel. Onze pessoas morreram enquanto trabalhavam no Eurotúnel. Para o engenheiro-chefe Gordon Creighton, o túnel é um monumento permanente a eles e a todos aqueles que ajudaram na sua construção. As pessoas se orgulham de ter trabalhado nele e eu realmente acho que isso fez com que chegássemos até o fim. Para o colega francês de Creighton, Laurent Leblon, o túnel representa uma vitória pessoal. Para mim será uma ótima lembrança, a maior experiência da minha vida, sem dúvida. Um túnel subterrâneo unindo duas nações que possuem uma relação tão ambivalente parecia ser um plano excêntrico. Entretanto, o Eurotúnel suplantou o ceticismo, emergiu de uma montanha de dívidas e sobreviveu a incêndios e inundações para se tornar uma das maravilhas da engenharia moderna e transformou para sempre o mapa da Europa. Versão Marshmallow São Paulo.